Um dado recente divulgado pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontou que aumentaram muito as mortes causadas por intervenções policiais aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, diminuíram as mortes de profissionais da segurança. Todas essas informações surgiram em um momento em que se discutem no país, partindo do governo federal, projetos que visam principalmente proteger o policial que mata em serviço. Então, acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação. O que não significa que se está autorizando que se cometa homicídios indiscriminadamente. Tem muito policial no Brasil, civil e militar, que foi condenado por pressão da mídia. Tá certo? E esse pessoal, final do ano, se Deus me permitir, estando vivo, vão ser indultados. Eu sou o Márcio Miranda e o tema principal do 15 Minutos é essa discussão sobre o chamado excludente de ilicitude, além da promessa de indulto a policiais que mataram durante o serviço, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. O 15 Minutos, lembrando, é o nosso podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Outro assunto hoje é a mudança de regras eleitorais, alterações que já passaram pela Câmara e que agora vão ao Senado. A repórter Camila Abrão, da editoria de República, aqui da Gazeta, vai nos ajudar a entender o que deve mudar a partir da eleição do ano que vem. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nos últimos dias, mostrou um crescimento de 181% no número de mortes causadas por intervenções policiais no Brasil, isso entre 2013 e 2018. No ano passado foram 6.220 vítimas, o que representa 17 pessoas por dia. Por outro lado, 343 policiais civis e militares morreram no ano passado, sendo que 256 fora do serviço. O número caiu 8% em relação ao ano anterior. Esses dados surgem em um momento em que o próprio governo fala em ampliar salvaguardas jurídicas para policiais que matam em serviço, é o chamado excludente de ilicitude. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui no 15 Minutos com a Kelly Cadanos, que é editora de República aqui da Gazeta, conversa com a gente direto de Brasília e está bem por dentro desse assunto. Kelly, o que é o excludente de ilicitude? Para a gente começar conceituando esse termo que está aí no noticiário, Kelly. Oi, Márcio. Então, o excludente de ilicitude é uma das previsões, um dos pontos que vem sendo tratado no pacote anticrime proposto em fevereiro pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviado aqui para o Congresso, está em discussão na Câmara dos Deputados. O que esse excludente de ilicitude significa? Hoje, o Código Penal, ele já estabelece ali uma salvaguarda para policiais que acabam matando em serviço quando eles fazem isso no estrito cumprimento legal do dever ou no exercício regular do direito. Esse é o texto do Código Penal hoje. Mesmo assim, é aberto um inquérito para apurar as condições desses homicídios que são causados pela polícia. O que o pacote do Moro prevê é que quando a morte ocorrer por excusável medo, surpresa ou violenta emoção, o policial tenha a pena reduzida ou deixe de cumprir pena pelo assassinato de pessoas durante ações policiais. E ele também aplica o conceito de legítima defesa para policiais que matam durante conflitos armados. Esse é mais ou menos o pacote, o que diz o pacote do ministro Sérgio Moro em relação ao excludente de ilicitude, que vem sendo muito questionado aqui na Câmara. Um agente policial que, numa situação de sequestro de refém, toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa situações que a elas são pertinentes. Esses questionamentos dão a entender que pode haver uma resistência, como já houve em outros pontos também do pacote anticrime do ministro Moro por parte dos deputados, Kelly. Exatamente. O grupo de trabalho que foi criado para analisar essas propostas do ministro Sérgio Moro deve retirar o excludente de ilicitude para policiais do pacote, ou pelo menos dar uma suavizada, pelo menos fazer algumas modificações no texto, Isso dentro já do grupo de trabalho. Alguns deputados argumentam e dizem que podem retornar essa proposta na votação no plenário, mas isso ainda não é uma certeza, Os ânimos aqui não estão completamente pacificados em relação a essa questão. Então, esse excludente, ele tem sim sofrido bastante resistência aqui na Câmara e não é uma unanimidade nem no plenário.
Os críticos da proposta alegam que esse excludente seria, na visão dessas pessoas, talvez uma licença para matar, para colocar numa coisa mais popular, assim, por parte que estaria prevista na lei, então, por parte dos policiais? Exatamente. Quando o ministro Sérgio Moro propõe esse excludente de ilicitude que vai além do que já é previsto hoje no Código Penal, os deputados, principalmente os deputados de oposição, argumentam que esse texto dá sim uma licença para matar para a polícia, que, como a gente viu nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nessa semana, já mata muito, né? Então, esse é o argumento principal contra o pacote. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. É uma interpretação. E quem falou isso, sei lá se alguém falou isso, não é isso. É um projeto consistente com, vamos dizer assim, império da lei. Império da lei e respeito a direitos fundamentais. Há quem diga que tanto esquerda quanto direita exageram nessa argumentação, né? Um dos deputados com quem eu conversei disse que o texto não dá uma licença para matar, mas também não é necessário, porque hoje o Código Penal ele já prevê que os policiais em serviço já têm uma salvaguarda jurídica e não seria necessário alterar esse texto. Então isso ainda vai ser objeto de muita discussão por aqui. Para além da questão do pacote do ministro Moro, que consta essa discussão envolvendo o excludente de ilicitude que você citou, Kelly, o presidente Bolsonaro teria prometido até mais salvaguardas jurídicas para os policiais, talvez tratar do tema num projeto mais amplo em outro momento? Como é que é essa ideia por parte do governo? Exatamente. O governo prometeu enviar ainda esse ano para a Câmara dos Deputados também um projeto mais abrangente que inclua, inclusive, militares, né, que participam daquelas GLOs, né, as ações de garantia da lei e da ordem, né. Ele chegou a dizer que não mandaria mais militares, não mandaria mais GLOs para os estados, enquanto um projeto dando salvaguarda para militares que atuam nessas operações não fosse aprovado. O argumento do governo é que os militares eles acabam participando dessas operações, mesmo não sendo uma das prioridades das Forças Armadas, uma das essências de atuação das Forças Armadas, e depois que essas operações acabam, eles continuam respondendo por processos durante muito tempo. Esse é o argumento do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Então, ele quer enviar para a Câmara dos Deputados um projeto que também dê uma salvaguarda jurídica para militares. É isso que está em discussão, mas deve ser encaminhado só depois da aprovação ou não, né, do excludente de ilicitude do pacote do Moro. O que os deputados do PSL estão argumentando é que eles querem testar primeiro o excludente de ilicitude para policiais, para depois enviar uma proposta mais ampla. E não é só nesse caso do excludente de ilicitude que o presidente Bolsonaro tem prometido, pelo menos em declarações aí, proteção para os policiais, né? Ele falou recentemente desse assunto numa das lives das quintas-feiras que ele faz para os seguidores nas redes sociais. Ao final do ano, espera aí, tá? Aqueles indultos, eu vou escolher alguns colegas policiais que estão presos injustamente pelo Brasil. Preso por pressão da mídia. Então, no final do ano, vai ter policial nesse indulto aqui. Espero que o pessoal me abasteça de novo para a gente analisar, quem tiver em condições de para a gente botar na rua. Esse sim, botar na rua, tá certo? Exatamente. O presidente da República também prometeu indulto para policiais que, segundo ele, estão presos injustamente, né? Ele citou alguns casos, como, por exemplo, os casos do massacre do Carandiru, em São Paulo, que deixou 111 mortos em 1992, o caso também de Eldorado dos Carajás, no Pará, que deixou 19 trabalhadores do MST foram assassinados em 1996, e também a questão do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, né? Ele prometeu indultar esses policiais, mas aí isso entra em uma série de dispositivos legais, uma série de dificuldades legais, né? Porque o indulto não pode... Primeiro que não pode ser concedido a categorias específicas, o indulto pode criar apenas regras e quem se aplica nessas regras é que recebe o indulto. E além disso, tem um outro problema, por exemplo, o massacre do Carandiru ainda não tem trânsito em julgado, então por isso os policiais que foram condenados não podem ter indulto porque ainda não tem o trânsito em julgado do processo. No caso do Eldorado dos Carajás, o crime é hediondo e a lei proíbe indulto para crimes hediondos. E no caso do ônibus 174 do Rio de Janeiro, os policiais foram absolvidos. Então a gente ainda não sabe exatamente o que o presidente pretende ao prometer esse indulto para os policiais, porque nesses casos específicos, em nenhum deles se enquadra esse benefício.
Talvez tenha sido só uma frase naqueles momentos que o presidente estava no improviso e daí acaba se empolgando e talvez fala demais, né? Aí vamos ver daqui para frente. Exatamente, mas isso de certa forma passa uma mensagem, né, Márcio, de que essa é uma das prioridades do governo, né? Tratar dessa questão dos policiais que matam em serviço, apesar de a gente ver os números aí do jeito que estão, né? Esse pessoal, final do ano, se Deus me permitir, estando vivo, vão ser indultados. Parabéns. Nomes surpreendentes, inclusive. Tá certo. Pessoas que honraram a farda, defenderam a vida de terceiro e foram condenados por pressão da mídia. Então esse pessoal vai ter a caneta compacta, não é mais bic, não, vai funcionar. Todos os detalhes desses números e da reportagem se encontram na matéria da Kelly Cadanos na Gazeta do Povo. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. A Câmara dos Deputados aprovou no início do mês, agora de setembro, algumas novas regras para as eleições. Pois é, o projeto segue agora para ser analisado pelo Senado. O detalhe é que para entrar em vigor antes das eleições municipais de 2020, né, as eleições do ano que vem, esse pacote precisa ser aprovado pelo menos um ano antes do pleito mesmo, ou seja, até o início de outubro desse ano de 2019. A gente vai analisar um pouco alguns dados dessas novas regras para as eleições aprovadas pelos políticos, né, pela Câmara, com a Camila Abrão, que é repórter da editoria de República aqui da Gazeta. Já estão definidos os valores, Camila, daqueles fundos que têm, né, dinheiro público, né, abastecidos com dinheiro público, no caso, o fundo partidário e o fundo eleitoral? Definido não, existe uma perspectiva. A princípio, o governo apresentou o orçamento do próximo ano citando 2,5 bilhões, mas os erros estavam... Isso, tanto que gerou polêmica, né? O cálculo 2 bilhões e meio de reais seriam para os fundos aí das eleições, eleitoral, né? Exatamente. Pro fundo eleitoral. E daí, com detectado o erro, o valor baixou para 1,86 bilhões. Ano passado, para você ter ideia, foram 1,7 bilhões de reais destinados para os partidos através do fundo eleitoral, né? É um bom dinheiro. Quer dizer, vai ser mais do que ano passado, então, Sim. Com certeza, para essa eleição do ano que vem. Uhum. Esse fundo, como a gente disse, esse pacote, né, o projeto já foi aprovado na Câmara. Tem mudanças também aprovadas pelos políticos que envolvem aí questões de pagamentos de funcionários, de campanha e também de advogados, né, Camila? Sim. A partir dessas novas regras, caso elas sejam aprovadas pelo Senado também, né, eles vão poder contratar advogados para membros do partido, estejam eles eleitos ou não. E isso para tratar de causas diretamente relacionadas a processos eleitorais, exercício do mandato, situações que possam resultar em inelegibilidade, por exemplo. Isso é um ponto de crítica desse projeto, porque os críticos dizem que eles podem usar esse dinheiro para se defender em casos de corrupção, contratar advogados que os defendam em caso de corrupção, por exemplo, usando dinheiro público. Sim, porque seria o dinheiro que viria desse fundo, que é o dinheiro abastecido com dinheiro público, né? Poderia contratar um advogado para defender o político aí acusado de algum crime ligado à corrupção, né? Exatamente. E também tem uma alteração que envolve mais ou menos isso, que gera polêmica, que é a história da comprovação de dolo, né? Para que você seja efetivamente punido caso alguma falha de prestação de contas seja detectada pela Justiça Eleitoral. Como é que é isso, hein, Camila? Sim, vai funcionar mais ou menos assim. Quando a Justiça Eleitoral pegar algum erro, omissão de notas dentro da prestação de contas, o partido e o candidato, por exemplo, eles vão ter a prerrogativa eles precisam confirmar o dolo. Tipo, a justiça só vai poder punir eles se for confirmado que eles tiverem a intenção de ir lá e fazer a coisa errada. Quer dizer, se o político alegar que de repente, não viu aquela nota fiscal, esqueceu, perdi o prazo, Exatamente. E se comprovar que não houve, enfim, o dolo no caso, né? Aí pode ser que ele escape de alguma punição mais efetiva. Sim. É uma brecha bem grande dentro da nova regra. De acordo com o que foi aprovado pelos próprios políticos, né? É bom a gente sempre lembrar. Isso. E tem uma alteração que envolve também redes sociais, que fazem parte há algum tempo aí das campanhas eleitorais, né? Sim, que veio com muito mais força agora em 2018, teve toda aquela polêmica sobre o disparo de mensagens no WhatsApp. Sim. E agora ela entra na regra, eles vão poder usar o dinheiro do fundo para impulsionar conteúdo na internet, redes sociais e tudo mais. E aí eles deixam claro as formas que esse pagamento deve ser feito, débito, qualquer tipo de coisa onde o prestador de serviços seja identificado. Isso está dentro da regra para tentar
melhorar as coisas com relação ao que foi no passado. Disciplinar pelo menos um pouco, né? Bom, mais detalhes deste assunto você encontra na reportagem que a Camila Abrão fez lá na Gazeta do Povo, que tem todos os detalhes aí dessas alterações, repetindo, já aprovadas pela Câmara, mas que dependem de aprovação ainda no Senado. Até mais, Camila. Até. Esse foi mais um episódio do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueça, hein, que para você ter muito mais informação sobre tudo isso, basta assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!